E aí, consolidados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos estar dando continuidade à nossa série Teologia do Novo Testamento e encerrar a minissérie dos Evangelhos. Mas antes de começar, gostaria de estar pedindo desculpa pela demora de fazer os vídeos, pelo tempo grande que ficamos sem nos ver. E eu gostaria de estar dizendo que vamos voltar com toda a força para a honra e glória do nome de Jesus. Bom, no episódio de hoje vamos estar falando sobre o Evangelho de João. Bom, esse evangelho ele tem cerca de 21 capítulos e o autor é o discípulo amado, o apóstolo João. Esse evangelho ele é um evangelho incrível. Ele é diferente e muito filosófico. E é engraçado o jeito que ele surgiu. Ele é um evangelho que tem como mensagem a divindade de Jesus. Ele vem mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E ele vem trazer essa mensagem para quem? Para os cristãos daquela época, todos os tipos de cristão. Isso também contém para nós. A primeira coisa que podemos notar ao ler esse evangelho é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele é muito interessante. Enquanto os outros evangelhos trazem a história de Jesus, relatando o nascimento ou falando sobre a árvore genealógica, o evangelho de João não. Ele já dá toda a revelação do mistério da obra de Jesus. No primeiro capítulo, ele dá, de certa maneira, um spoiler de tudo que Jesus ele veio fazer. Ele já chega falando que Jesus é Deus, que é a palavra, que é o verbo que se fez carne, que morreu, ressuscitou, que veio para nos libertar e nos libertou das trevas e nos fez filhos da luz, filhos de Deus. E daí a gente se pergunta, nossa, mas por que João ele já entrega dessa maneira a missão de Jesus? Bom, João, o Evangelho, o livro, ele foi escrito um pouquinho mais para frente dos outros 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. E ele, João, o apóstolo, ele já sabia da existência desses evangelhos. E sabia que grande parte dos cristãos conhecia esses evangelhos e até já tinha lido ou ouvido esses evangelhos. E ao invés de ele repetir as histórias, os fatos que os outros 3 evangelhos trazem, ele vem trazer um conteúdo novo. O Evangelho de João ele não faz parte do grupo dos evangelhos sinóticos, porque ele não tem, em seu total, muitas histórias parecidas com os outros evangelhos. Na verdade, ele tem poucas histórias parecidas. Poucos assuntos iguais, que falam sobre o mesmo tema. Olha, são esses os poucos assuntos que ele tem em comum com os outros evangelhos. Ele fala sobre João Batista, fala sobre o batismo de Jesus, sobre somente a primeira multiplicação dos pães e peixes, fala também sobre a entrada triunfal e sobre a morte e ressurreição de Jesus. É só isso que ele tem em comum com os outros evangelhos. O restante do conteúdo de João é algo novo, é algo diferente e principalmente ele traz histórias que aprofundam mais no propósito de Jesus, não tanto na sua história, que ele nem chega a contar direito. Ele foca mais no quê? No propósito e não na história de Jesus. Não para contradizer ou para mostrar que é um evangelho melhor que os outros, mas para estar o quê? Para estar aprofundando toda a junção dos evangelhos, do ministério de Jesus, expressado em cada um dos 4 autores. E uma das coisas que nós vemos no Evangelho de João, até que é diferente, é que ele é um livro que tem poucos versículos do Antigo Testamento. Diferente de Mateus, que nós vimos que tem muito mesmo,
Tem até vídeo no canal falando sobre quantos versículos do Antigo Testamento ele tem relacionados a profecias ou até ensinamentos de Jesus. João ele só tem 18 versículos. Isso porque o público dele era assim, tinha judeus, só que o restante era gentil e de certa maneira não ia trazer algum valor simbólico para eles, que não conheciam muito o que estava escrito no Antigo Testamento. Por isso, ele não vem trazer tanto esses versículos, diferente de Mateus. E ele também vem falar sobre... ele foca sobre vários temas, João. O livro de João é um livro que é filosófico e que, acima de tudo, foca em temas. Ele não tem um único foco. Ele tem vários focos expressos no livro. E todos eles o quê? Em cada parte. Eles não estão numa ordem certinha. Cada um eles estão misturados em todo o livro. Uma das coisas que ele vem falar é sobre a mensagem principal, sobre Jesus como Filho de Deus. E essa expressão Filho de Deus aparece cerca de 9 vezes no livro dele. E a expressão Filho do Homem aparece 13 vezes. A expressão Reino de Deus 2 vezes. A expressão Reino também 2 vezes. E a expressão Filho 20 vezes. Com isso tudo, ele fala uma coisa que ele fala bastante é sobre relacionando tudo isso, é sobre Jesus como o verdadeiro Messias. Jesus sendo Cristo. Tanto que no livro de João nós vimos várias o quê? Declarações. Cada momento nós vemos um personagem, uma pessoa da antiguidade que conheceu Jesus, que quando vê Jesus vai lá e declara: esse é o Cordeiro de Deus. Quem fala isso é João Batista. Quando João Batista ele olha Jesus em um dos momentos, ele vai lá e declara isso: esse é o Cordeiro de Deus. E isso vai acontecendo durante o livro. Aparecem vários personagens que não têm relação e nenhuma conexão um com o outro, nenhuma mesmo, mas que declaram a mesma coisa, que Jesus ele é o Cordeiro de Deus, que Jesus ele é o Filho de Deus, que ele é o ungido de Deus. Isso tudo para mostrar o quê? Que Jesus, por ele só, ele mostra que é o Messias, que ele é o Salvador. E a própria natureza, as próprias pessoas que têm um encontro verdadeiro com ele, sabem disso. E é isso que o Evangelho de João vem mostrar. Que Jesus ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. E ele também vem mostrar assuntos que os cristãos da época estavam experimentando. Isso é muito incrível. Porque naquela época, o pessoal já conhecia, como eu já falei, a história de Jesus. Mas tinha assuntos e princípios de Jesus que o pessoal não sabia tanto. E João ele vem falar muito sobre esses princípios de Jesus. Um deles é a vida eterna. Nos outros evangelhos você vai ver pouca coisa sobre a vida eterna. Talvez Jesus comenta pouco, sim. Só que é muito pouco material, não aprofunda tanto. João ele já vem mostrar que Jesus ele falou sobre, e muito, sobre a vida eterna. Tanto que nesse livro aparece 17 vezes a expressão vida eterna. E é algo, ele vem mostrar isso para os cristãos. Que Jesus ele é a vida eterna, que Jesus ele traz a vida eterna. Isso ele expressa no primeiro capítulo, quando ele fala que nós fomos salvos. Salvos para quê? Qual que é o nosso destino? É a vida eterna. Quem conhece a Jesus, João está falando, é automaticamente colocado em direção à vida eterna. Porque Jesus ele é o caminho. Outro assunto que João vem falar bastante é sobre o Espírito Santo. Nos outros livros aparece bem pouco a pessoa do Espírito Santo. E João ele vem ele vem acrescentar mais informação. Ele vem revelar mais sobre o Espírito Santo. Tanto que essa expressão, qual é a palavra? O nome Espírito Santo. Ele aparece cerca de 21 vezes. O mesmo número de capítulos desse livro. Então ele vem trazer o quê? Quem é o Espírito Santo? Ele mostra Jesus falando quem é o Espírito Santo. Mostra qual é o papel do Espírito Santo. E engraçado é porque a época que João está escrevendo isso é uma época onde os cristãos eles estavam começando a conhecer o mover do Espírito Santo. Onde estava começando a acontecer as maravilhas no meio do povo. E os cristãos queriam saber mais disso. Mas quando eles liam os evangelhos,
Eles viam que Jesus comentava, eles queriam saber mais. E João, como andou mais perto de Jesus, foi um dos discípulos mais próximos dele, ele tinha essa informação. João ele sabia que Jesus tinha ensinado bastante sobre isso. E o que ele vai lá e faz? Ele traz esse assunto para o quê? Para encher essa fome e sede espiritual que os cristãos estavam tendo na época de conhecer o Espírito Santo, de saber mais sobre a vida eterna. Isso é muito incrível. E um dos outros temas que João ele vem trazer também é sobre a paternidade de Deus. Nesse livro aparece cerca de 117 vezes a expressão Pai, com P maiúsculo. Isso tudo para ele mostrar que Jesus tinha uma relação plena, uma relação completa de Deus como Pai dele. E toda hora, na maioria de todos os capítulos, você vê Pai, 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 Jesus chamando Deus de Pai. E é isso que João ele também fala no primeiro capítulo. Ele fala que Deus nos tirou para sermos filhos da luz. E quem é a nossa luz? É Deus. Ele vem nos salvar para que nós venhamos ser filhos de Deus. E Deus ele quer ter essa relação de Pai. Jesus ele é um dos únicos homens judeus da época dele que tinha essa intimidade de falar Pai. Os judeus eles não tinham essa noção e eles nem ousavam falar isso, porque achavam que era uma intimidade grande demais. Mas Jesus vem lá e fala, mas é isso que Deus quer. Deus quer ser Pai de vocês. Deus quer ter um relacionamento de Pai de vocês. Ele criou para isso, para ser Pai de vocês. E Jesus ele vai lá e fala várias vezes Pai, Pai, Pai. Porque João quer mostrar o que para os cristãos? Que Deus é Pai deles. É o Pai da família deles e quer se relacionar como Pai. Um pai cuida, um pai ama, e é isso que Jesus ele quer mostrar para eles. E um dos últimos assuntos aí que Jesus que vem ser tratado sobre João e em todo o livro isso é expresso é sobre o amor dele. Sabe, todos os evangelhos eles podem se resumir a isso: ao amor de Deus pelo mundo, ao amor de Deus pela humanidade, o amor de Jesus. E Jesus ele mostra aqui João e os outros evangelhos que João ele quis fazer isso. Ele quis passar pelo sofrimento da cruz, quis sentir na pele o que era a gente. Ele queria estar mostrando que ele entende a gente e que ele queria visualmente nos salvar. Naquela época os judeus pensavam que o Messias ia libertar de Roma, mas Jesus ele via uma ameaça maior, que era o pecado. O pecado levava à morte eterna e Jesus não queria isso da gente. Ele não queria se separar da gente para sempre. Por isso ele veio, se tornou homem, se fez semelhante a nós e veio para nos salvar. Ele veio para ter relacionamento com a gente. Ele veio porque ele nos ama. E eu gostaria de estar deixando esse versículo com vocês, que está aqui em João, capítulo 17, do versículo 20 ao 23. Olha o que fala. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus, ele nos ama tanto que ele não conseguiria imaginar ver a gente ser lançado para a morte, ser lançado para um castigo eterno. E o que ele fez? Ele, humildemente, se tornou homem como nós, sujeitou a ser julgado por humanos. E ele é Deus, ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele podia fazer de outra maneira ou deixar nós perecer, mas não, ele escolheu o quê? Nos amar. E ele fala nesse versículo aqui expressamente que ele quer o quê? Viver em unidade. Ele fala que assim, e engraçado é que Jesus, nesse capítulo 17, ele ora por 3 coisas. Ele ora por ele mesmo, pelos discípulos dele e por nós. Ele ora pelos futuros cristãos, pelos que vão crer nele. Falando o quê? Ele fala expressamente isso, que ele quer que nós venhamos andar em unidade com ele e com o Pai. Assim como Deus, o Espírito Santo e ele próprio são um só, são uma unidade, vivem em comunhão, ele quer isso com a gente. Ele quer que a igreja venha, os irmãos venham estar andando em união. E que essa união e a união de Deus, eles venham se relacionar. Venha estar havendo uma união gigante com os que venham ser salvos com ele, que venha ter um relacionamento contigo. Por quê? Porque ele nos ama. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que nos salvou. Morreu por nós, pelo nosso pecado,
e ressuscitou para nos ressuscitar para a vida eterna. Jesus ele é alguém que deixou o Auxiliador, o Espírito Santo, para nos ajudar a aprender mais dele e também para ter comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele também é Deus. Também é Deus e ele está aqui para demonstrar esse amor que Jesus tem por nós até hoje. Se hoje a igreja continua firme é por causa de Jesus. Ele é a pedra angular. E tudo isso foi por uma única palavra, uma única coisa: amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que eu gostaria de estar deixando com vocês hoje. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.